Mais uma aula nossa aqui para o concurso da PM, que está se aproximando de um assunto realmente que é muito importante, que pode cair com certeza. Um assunto que costuma ser muito cobrado com frequência nas provas de concursos públicos e em vestibulares. E na prova da PM não é diferente. Nosso primeiro passo aqui é a gente buscar entender que esse processo, ele é um processo antigo, ele é um processo que já está ocorrendo aí há pelo menos 300, 400, 500 anos e que tem a sua origem relacionada ao contexto das grandes navegações, que tem o seu contexto relacionado ao momento todo especial da economia, do nascimento do capitalismo e de desenvolvimento da economia de mercado. Para facilitar o estudo da globalização, perceba que ela pode ser entendida como um processo de interdependência entre povos e nações nas trocas internacionais, que buscam facilitar o comércio por meio não apenas das trocas, mas por meio do volume de produtos, de capitais e também de serviços. Observa comigo aqui na tela que quando a gente fala da globalização, nós estamos falando de um processo de interdependência, um processo de mundialização que visa, acima de tudo, a integração. E para facilitar, podemos dividir ela em fases. Na verdade, 3 fases importantes marcam esse processo. Observa comigo na tela, tá? Primeira fase, fase das grandes navegações, século XVI. Segunda fase, fase da Revolução Industrial, século XVIII. E a terceira fase, a fase da terceira Revolução Industrial ou Revolução Tecnocientífica, a partir da década de 1970. Essas 3 fases dão para a gente o norte que a globalização já está ocorrendo, e vem avançando à medida que o tempo passou e tem possibilitado a aproximação dos lugares, a aproximação das pessoas por meio do comércio ou por meio da adesão de novas tecnologias. No entanto, quando nós trabalhamos a globalização, devemos entender que o mundo de hoje é um mundo diferente. Observa na tela, colocando uma imagem aqui dessa modernidade e do futurismo ao mesmo tempo da cidade de Tóquio, que é colocado para a gente na globalização como um dos espaços mais valorizados do mundo, um dos espaços mais modernos do mundo e principalmente que apresenta um intenso fluxo não só de pessoas, capitais, serviços, tecnologias, mas que Tóquio se coloca assim como Nova York, São Paulo, Londres, Paris, como grandes centros da economia financeira e dessa economia integrada. Vamos fazer o seguinte, vamos aprofundar um pouquinho mais essa discussão sobre a definição da globalização. Observa comigo na tela, aqui na frente, que a globalização ela pode ser entendida como sendo um processo de integração mundial baseado nos avanços tecnológicos e das telecomunicações, com base na eliminação das barreiras tarifárias e na formação dos blocos econômicos. Durante muito tempo, as tarifas alfandegárias representaram obstáculos ao comércio, dificultaram os produtos, a venda dos produtos. Hoje, a globalização ela impõe novos mecanismos que buscam derrubar essas tarifas alfandegárias e facilitar, ao mesmo tempo, o comércio entre os países e a formação de grandes blocos econômicos, a exemplo do NAFTA, da União Europeia, da PEC ou do próprio Mercosul, são exemplos de países que, através de associações, através de acordos, criam zonas de livre comércio, criam união aduaneiras, criam mercados comuns com impostos reduzidos, buscando justamente promover um maior desenvolvimento econômico e principalmente promover a integração dos países. Então, os blocos econômicos realmente desempenham um papel importante nesse processo de globalização. Observa comigo aqui embaixo que a globalização promoveu o aumento do consumo, promoveu a integração por meio de empresas transnacionais. Aliás, as empresas transnacionais que são as verdadeiras agentes da globalização, que são as verdadeiras responsáveis por levar marcas, bens, serviços, produtos
né, por levar essas tendências até as pessoas, levar essas tendências até os mercados consumidores. Então observa comigo que hoje, aqui na tela novamente, tá, que vivemos uma mundialização da economia com uma ampla difusão, né, da cultura ocidental norte-americana, uma vez que essa cultura ocidental norte-americana, ela serve de referência para a gente, ela serve de referência para a economia mundial. Tanto é verdade que a economia do Tio Sam, como é definida, né, ela não só ela é a referência, como também, né, ele se destaca como sendo o país mais industrializado, o maior PIB, né, possui um grande mercado consumidor, um dos líderes da terceira revolução industrial. E aqui um mapa mostrando aí a expansão das redes de comunicação, cada vez mais presente no mundo, e nos Estados Unidos, como se dá essas redes de comunicação, como essas redes de comunicação exercem um papel significativo na integração do país e principalmente na integração do país com os mercados, uma vez que hoje ninguém mais vive sozinho na globalização. A integração dos mercados, né, a própria questão da liderança dos Estados Unidos, ela é hoje obtida com muito merecimento e obtida sem dúvida nenhuma com base também na exploração das nações, né, aqui no caso da América Latina, para poder dar um exemplo. O próprio comércio, virando a página aqui, né, comércio das bolsas de valores, também desempenha um papel importante nessa era de globalização, já que as principais bolsas de valores elas estão localizadas nas empresas, né, que negociam ações de empresas, estão localizadas em países, no caso, desenvolvidos, e nos Estados Unidos, né, nós já tivemos no passado um episódio que foi da crise, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, que deixou, na verdade, um legado econômico, né, reestruturante para os Estados Unidos e que hoje os Estados Unidos se coloca novamente na vitrine da economia financeira mundial, né? Então, hoje, ao a gente se deparar com o meio técnico, científico e informacional, né, nós presenciamos que as finanças e a própria transferência de capitais e informações se dá muito mais também devido a esse avanço das redes de comunicações relacionado à questão das altas tecnologias. Agora, se a globalização é um processo antigo, o que é recente na globalização? O que é recente na globalização é o seu processo de aceleração. Falando em aceleração da globalização, eu destaco para vocês aqui no quadro, vem comigo na tela, eu destaco aqui, ó, os fatores responsáveis pela aceleração do processo de globalização, entre os quais o próprio avanço tecnológico, o fim da Guerra Fria, a desintegração da União Soviética, o desenvolvimento dos novos meios de transportes, que criou novas modalidades e permitiu com que o homem pudesse se locomover, se transportar mais rápido e cada vez para lugares mais distantes. Em outras palavras, o próprio David Harvey já falava, né, no encolhimento do mundo, na condição pós-moderna, que o mundo de hoje ele está cada vez menor. Por que ele está menor? Porque o desenvolvimento dos transportes, assim como das telecomunicações, permitiu o encurtamento das distâncias para você percorrer esses espaços, uma vez que os transportes estão mais rápidos. E isso significa dizer que hoje você gasta menos tempo e você percorre mais espaço. O mundo está realmente mais globalizado. Observa comigo na tela novamente que a evolução dos sistemas de telecomunicações, a abertura das economias nacionais e o próprio fortalecimento das empresas transnacionais, multinacionais, também permitiram essa nova era de ciência, de tecnologia e, sobretudo, de informação. Vivemos uma verdadeira era informacional. Vivemos hoje uma verdadeira era científica. Vivemos hoje uma verdadeira era, né, baseada na robótica e na automação. Tanto é verdade, colocando aqui na frente, observa comigo aí na tua tela, tá? Cenas do filme Eu, Robô, né? Que sugere uma vida científica e informacional avançada, né? Onde o mundo seria dominado, o mundo seria conquistado pelas máquinas. Então, a globalização
ela chegou, a modernidade chegou e a robótica está cada vez mais fazendo parte da nossa vida. E no futuro, né, não muito distante, quem sabe a gente não possa viver com robôs que possam nos ajudar, inclusive nas tarefas do dia a dia. Aliás, não apenas o robô, né? A própria inteligência artificial toma conta disso daí. Tá? Agora, o que eu acho que também é fundamental, ao a gente fazer uma abordagem, tá, para a tua prova do concurso da PM, é a gente fixar as características do processo de globalização de forma bem didática, porque com certeza isso pode ser cobrado na tua prova. Então observa comigo na tela aqui na frente, né? Eu coloco para você aqui, tá, algumas características da globalização, tá? Entre as quais, vamos lá, a aceleração das trocas internacionais. Tá? As trocas internacionais nunca foram tão intensas como são hoje. Tá? O aumento dos fluxos produtivos, os fluxos, a produção circulando com uma velocidade muito maior, a uniformização da cultura, a cultura tá sendo hoje, né, universalizada. Você tem hoje uma cultura que serve de referência para o mundo, que é a cultura norte-americana. Tá? A padronização do comércio, aquele comércio padrão, né? As mesmas lojas, os mesmos produtos, os mesmos serviços sendo consumidos cada vez de forma global, cada vez mais nos países e cada vez mais pelas pessoas. Isso significa dizer que existe uma verdadeira padronização do comércio, né? Associada também ao uso maior, né? A ampliação do uso dos computadores. Tá? Então hoje, na era da tecnologia, os processadores digitais, né, os tablets, os smartphones, os computadores, né, também acabam colaborando com o acesso à internet, né, a viabilizar o avanço dessas redes informacionais. Agora, não te esquece que assim como a globalização ela integra, a globalização também exclui, a globalização também marginaliza e também segrega. É importante a gente discutir e é importante você saber disso. No entanto, observe comigo aqui na tela, tá? O enfraquecimento do Estado. O Estado também de hoje, o Estado da era da globalização, ele é um Estado fraco. Ele é um Estado que se enfraqueceu, né, mediante o avanço do neoliberalismo, mediante o avanço, né, da flexibilização da economia, que é pregado, né, por alguns estados, por alguns governos, né, que defendem esse estado mínimo dentro da economia. Então, o Estado está cada vez mais fraco. E o Estado se fragilizando, fragiliza-se também os programas sociais e também as medidas, com certeza, de assistência social para as regiões mais carentes e para aquelas regiões e pessoas que mais precisam. Isso daí é um ponto negativo da globalização. E eu destaco ainda o último ponto, o fortalecimento das multinacionais ou das empresas transnacionais, podemos dizer assim. Então, no total, essas são as principais características da globalização. Só que eu falei bastante para vocês, pode observar, em empresas transnacionais. E a pergunta é, o que são empresas transnacionais? Tá? Por que nós devemos estudar essas empresas? Realmente elas são importantes? Então acompanha comigo na tela aqui. As empresas transnacionais, elas podem ser entendidas como as empresas responsáveis pela difusão das marcas, dos produtos e dos serviços na globalização. Então observa comigo aqui na tela, tá? O que são empresas transnacionais, tá? As empresas transnacionais são aquelas que atuam em vários lugares do mundo, né? Suas sedes estão nos países desenvolvidos e suas filiais estão nos países subdesenvolvidos, principalmente hoje, né? São as agentes da globalização e contribuem para o aumento do comércio. São aquelas marcas, aqueles produtos que todo mundo quer ter acesso e que muitas vezes essas empresas atuam de forma integrada, atuam de forma conectada, né? Para disponibilizar os produtos em tempo hábil para que os mercados consumidores possam adquirir. Hoje, mais do que nunca, vivemos tendências e as tendências de mercado, elas acompanham,
né, o momento produtivo atual, que é marcado pelo toyotismo. Vivemos uma era pós-fordista, vivemos uma era, né, de redução de estoques e vivemos uma era, acima de tudo, né, que o produto tem que ser produzido e rapidamente tem que ser levado ao consumidor para que ele possa consumir, né? Então, a globalização, né, nas empresas transnacionais, né, tem as suas verdadeiras agentes. E entre marcas conhecidas de empresas transnacionais, observa comigo na tela, eu coloco para ti a Coca-Cola, uma importante multinacional da área de bebidas, a McDonald's, né, na área de alimentos, tá? A própria Nike na área de calçados, e eu dei o exemplo aqui do iPhone, né, da Apple, né? E a gente coloca aí também para vocês a importância desses produtos, desse mix de produtos na globalização. No entanto, observa comigo na tela a seguir, tá? Que quando a gente trata da globalização, né, a gente trata de empresas. Nada melhor do que a gente falar das características das empresas transnacionais, tá? Como elas se caracterizam, professor? Por que eu tenho que saber um pouquinho mais dessas empresas, já que elas podem ser cobradas na minha prova? Então, observa comigo na tela. Quando a gente fala das empresas transnacionais, estamos falando de empresas que têm uma atuação no mercado internacional. Estamos falando de empresas que multiplicam seus locais de produção, que promovem uma verdadeira desconcentração industrial. Estamos falando de empresas que possuem tecnologia avançada. Estamos falando também, né, de empresas que têm grande disponibilidade de capital e com elas realmente é quase impossível as empresas nacionais, é quase que impossível as empresas menores competirem no mercado. Não tem como, porque elas chegam para realmente dominar. E, por último, a difusão das tendências mundiais também são importantes, né? Globalização é um tema especial para a tua prova no concurso da PM.